Responda rápido. O que Cleópatra, o francês Charles de Gaulle, a greco-condessa russa Tatiana Nikolaevna e o poeta chorão brasileiro têm em comum? Muito provavelmente você respondeu, todos eles andavam de skate, não é? Mas você errou. Mas por pouco, Cleópatra não andava de skate porque não tinha como andar de skate no Egito, é tudo areia, não tinha asfalto naquela época. A resposta é a seguinte, todos eles usavam boné. Nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês uma dúvida que sempre me perturbou, que é a seguinte, qual é a história do boné? Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Não sei vocês, mas tem uma coisa que sempre me deixou muito curioso, que foi a seguinte, como e quando o chapéu evoluiu e se tornou o boné? Eu sei, eu sou meio estranho, mas um dia eu fui pesquisar. A história no final é bem divertida e bem mais complexa do que parece. Vou contar aqui pra vocês e eu acho que vocês vão gostar. Primeiro de tudo, a gente vai começar pela etimologia da palavra boné. E não se assuste pelo nome. Etimologia nada mais é do que a história da palavra, como ela surgiu, como ela evoluiu e como ela chegou na palavra que ela é hoje. Por exemplo, a palavra boné. A palavra boné aparece pela primeira vez ali na França do século XV, derivada da palavra bonnet. Bonnet, por sua vez, está ligada ali a uma outra palavra chamada chapéu de bonnet, e aí a gente vê aparecer também na palavra chapéu, que nada mais é do que uma espécie de pano que você usa para cobrir a cabeça. Esse pano, qual você cobria a cabeça e era chamado de bonnet, estava muito ligado às mulheres. Lembre disso, lembre que ele estava ligado às mulheres porque vai ser bastante importante no futuro aqui desse vídeo. Já a palavra chapéu, ela é um pouquinho mais antiga. Ela aparece ali no século XII, mais ou menos, ligada não ao francês, mas sim a uma palavra em latim chamada capellus ou capellum, que é o diminutivo de capa. Não à toa a palavra para uma espécie de touca ou chapéu em inglês é cap. E o que nós chamamos aqui no Brasil de boné é o que eles chamam lá de baseball cap. Lembrem bem disso, isso também vai ser bem importante aqui para o futuro desse vídeo. Mas o importante nessa questão da etimologia, da origem da palavra é o seguinte, tanto na questão de boné quanto em chapéu, os dois estão ligados a coisas que cobrem a cabeça. A partir disso, a gente pode concluir que tanto o chapéu quanto o boné têm uma origem parecida. Os dois acabam remetendo a coisas, principalmente coisas de pano, que são usadas para se cobrir a cabeça, para se proteger. Eu falei ali atrás para vocês que a palavra boné ficou muito ligada às mulheres, não é? Isso é pelo seguinte, nas religiões cristãs, principalmente na religião católica, tem a necessidade das mulheres cobrirem a cabeça, principalmente durante o culto. E como esse pano que as mulheres cobriam a cabeça durante os cultos era chamado de boné, então a palavra acabou ficando muito ligada ao vestimento feminino. Esse vestimento feminino usado para cobrir a cabeça, que depois é chamado de boné, é algo bem antigo. A gente encontra representações disso desde o século I ou do século II ali em catacumbas romanas, e essas representações continuam desde até a Idade Média e continuam até hoje, como eu estou mostrando aqui para vocês na tela nesse momento. Então, se a gente pensar que o boné é esse pano ou alguma coisa com o qual você cobre a cabeça, a gente pode pensar que desde o Antigo Egito as pessoas já usavam, né, o boné. Não à toa no começo do vídeo eu disse, tanto Cleópatra o fez, ou seja, o ato de se cobrir a cabeça com alguma coisa é bem antigo e remonta até o Antigo Egito. Ainda assim é importante eu dizer para vocês o seguinte, embora a gente possa dizer que eles usavam boné, por quê? A concepção acaba sendo o mesmo, ou seja, boné é algo com que se cobre a cabeça, é sempre importante lembrar que eles não chamavam assim, que eles tinham outro nome para essa coisa, eles não chamavam de boné, mas a gente pode dizer, eles usam o que a gente chamaria aqui hoje de boné ou ainda de bonnet. E como o vestimento chamado de bonnet foi sempre muito associado às mulheres, os homens não queriam que dissessem que eles estavam usando a mesma coisa, afinal o bonnet era feminino. Então a palavra para a mesma coisa, para uma vestimenta, para algo para se cobrir a cabeça, nos países de língua inglesa, não foi bonnet, mas passou a ser o cap. Afinal, não pegava bem para essa galera dizer que um homem militar usava um boné militar, afinal o boné era aquela coisa que as mulheres utilizavam. E é por isso que a palavra também evoluiu e chegou ao Brasil, e aqui a gente não diz que você usa um boné militar, aqui a gente diz que você usa um cap militar, ou seja, uma evolução da palavra cap usada na língua inglesa. Outra variação da vestimenta que a gente vê surgir é a boina. Ela acaba surgindo ali no século XVIII, sendo utilizada muitas vezes por camponeses como uma espécie de boné ou de boina, sempre feita de lã. A palavra boina acaba tendo uma etimologia que vem da palavra abones, que tem a mesma etimologia ali de boné, ou seja, um gorro, um pano para você cobrir a cabeça. E é complicado falar também da diferença entre boné ou boné e chapéu, porque
história dos dois acaba se confundindo. O chapéu, ele aparece ali derivado da palavra chapeau, que aparece pela primeira vez ali no século XV na França, só que com uma diferença. O chapéu, o chapeau, ele era utilizado sempre como parte de um uniforme ou parte de uma fantasia. Já o boné era parte de uma vestimenta, ou seja, o chapéu era parte que você usava sempre quando você estava fantasiado ou ainda dentro de um uniforme. Já o boné era o que você usava no dia a dia, era parte da sua vestimenta cotidiana. Mas os dois acabam se confundindo ao longo do tempo. Por exemplo, falei para vocês que nos países de língua inglesa a galera não quer dizer que os homens usem boné, eles passam a usar cap, não é? Mas a Escócia acaba se diferenciando um pouco nisso. Na Escócia continua se usando o nome boné para elmo de uma armadura, ou seja, uma vestimenta militar usada por homens. Mas, ironicamente, se a gente for comparar os dois, hoje o cap militar é bem mais parecido com o boné do que realmente com o chapéu. Mas vamos agora ao que interessa. O boné brasileiro, esse aqui que eu estou usando, o mesmo que era usado também pelo poeta Chorão. Para isso a gente vai ter que ir para os Estados Unidos e falar de esporte, o beisebol. O motivo vocês sabem, ou pelo menos vão saber agora. Esse boné aqui, lá é chamado de baseball cap. Lá nos Estados Unidos, no século XIX, em 1849, o uniforme deles passa a ter algo bem parecido com o boné que a gente usa hoje em dia. O topo arredondado e, na parte da frente, uma viseira. Ao longo do tempo se passou a usar cada vez mais um boné parecido com o que a gente usa hoje em dia, que naquela época também era bem parecido com o boné que os jockeys usavam quando eles andavam a cavalo. Mas é aquilo, quando você corre a cavalo, é bem mais seguro você usar um capacete do que um boné. E assim, ao longo do tempo, o uniforme dos jockeys deixou de ser algo parecido com o boné e passou a ser algo cada vez mais parecido com o capacete, enquanto o uniforme utilizado pelos jogadores de beisebol teve a viseira crescendo cada vez mais e se tornou cada vez mais parecido com o boné que a gente tem hoje em dia. E é claro, como o boné passou a ser parte de um uniforme de um esporte extremamente popular nos Estados Unidos, todo mundo lá quis usar. Assim ele virou moda, começou a aparecer nos filmes, e como era moda nos Estados Unidos, o mundo inteiro quis usar e começou a usar, incluindo o Brasil. E ao longo do tempo ele foi se modificando, ganhando diferenças, viseira, só com a parte da viseira e sem a cobertura, ou ainda a barreta, mas ele continua sendo essencialmente a mesma coisa que era ali desde o século II, desde que a palavra aparece pela primeira vez no século XV. Um pano que você usa para cobrir a cabeça. Às vezes o pano diminui, às vezes o pano aumenta, às vezes ele muda de forma, mas continua sendo essencialmente a mesma coisa, algo para se cobrir a cabeça. E essencialmente continua sendo sempre o boné ou ainda o boné. Agora que eu vi uma curiosidade, algo que é até um pouco irônico, desde até 1800 anos atrás, se você fosse mulher e você entrasse numa igreja, você tinha que ter um boné, um pano cobrindo a sua cabeça. Já hoje, se você entrar de boné na igreja, todo mundo vai te recriminar e você vai ter que tirar, porque é claro, é uma questão de educação e também é uma questão de respeito. É interessante como as coisas evoluem e hoje a função delas, ou ainda como você usa elas, acaba sendo totalmente diferente. Esse daqui foi um vídeo um pouco mais diferente, mas também um vídeo que eu sempre quis gravar desde o começo. Um vídeo sobre uma história que você provavelmente nunca ouviu, ou ainda sobre a curiosidade de algo que é banal, que é algo comum na sua vida e que você talvez não imaginasse que era algo tão antigo e tem uma história assim tão interessante e ao mesmo tempo tão bizarra. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser mais vídeos assim ou tiver sugestão de algum vídeo que você quer que eu faça, deixa aqui embaixo nos comentários, manda uma mensagem para mim, eu vou adorar pesquisar e vou gostar ainda mais de fazer esse vídeo aqui para você. Se você gostou, bem, deixa o joinha, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário e bem, volto semana que vem. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Bem, um abraço.